Queridos irmãos e irmãs, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Eu postei um videozinho sobre tributar os empresários da fé, as lideranças religiosas que bandidamente não pagam impostos dos seus mega salários. São 30, 40, 50, 200, 300 mil reais por mês. Tem empresários da fé aí que se intitula apóstolo, pastor, bispo, padre, enfim. Tem padre pilantra, hein, meu irmão católico? Tem padre pilantra. Não se iluda. Tem padre, gente boa de Deus, aí como Lancelotti e alguns outros, mas tem padre pilantra, ratão da fé. Não é só os macedão aí, os morcegos, não. Os vai de missão diabo tem muito aí. No meio religioso está cheio de ratazanas da fé. Enfim, eu postei sobre pagar tributo, tem que pagar. Além de extorquir o povo, de ganhar mega salário sem fazer absolutamente nada, só enganar o povo, manipular o povo num curral, ainda não quer pagar tributo. Eu pago imposto. Aí, os pastores petistas vão pagar também? É claro. Pergunte os pastores, poucos pastores bons que prestam, que não votaram em Bolsonaro, porque os que defenderam o Bolsonaro são que não presta. São pastores malandrão. Pergunta para o Caio Fábio, por exemplo, ele é a favor que paga imposto. Não é bolsonarista. Pergunte para o Ed Renekiewicz, ele é totalmente a favor que pague tributo. Pergunta ao Gilmareu, sou totalmente a favor. Agora, os satanás bolsonaropatas não querem pagar tributos. É muita malandragem, rapaz. Que isso? Os bichão nadando no... Chega num Estevão Hernandes, por exemplo, lá da Renascer. Sai da instituição, 100 pau, mais de 100 mil para ele. Para a Sônia Hernandes, a esposa dele, mais 100 pau. Isso é base por baixo. Não quer pagar tributo. Aí foram tudo defender a opressão Bolsonaro. Porque o nosso mito vai dar mais regalia para nós, não vai cobrar os impostos do nosso salário. O Ed Morcego, o André Malandrão, o Cila Maracutá, não querem pagar tributo dos seus mega salários. Não, nós somos homens de Deus. Que homem de Deus que vocês são, cambada? Eu observando os homens dos apóstolos bíblicos, e com vocês, não tem nada a ver. Eu acho que o povo está com a mente muito... Quem tem vocês como homem de Deus é porque é um Deus diabo. Não. O Deus do Evangelho, não. Vocês não têm nada a ver com o Deus do Evangelho. O Jesus falou assim, olha... Alguém pegou uma moeda e falou, quem quer se finge aqui? Jesus, é lícito pagar imposto? É lícito pagar imposto, Jesus? Aí ele falou, de quem quer se finge aqui? É de César. Então dá a César o que é de César. O imposto pertence a César? Na verdade, nem pertencia, mas como Israel estava subjugado pelos romanos, e César era responsável por aquela província ali, então, é imposto dele, então tem que pagar o imposto dele. E dar a Deus o que é de Deus. Agora, o que é as ratazanas da fé? Além de não pagar o tributo, que fala para dar para César, que é o tributo, o imposto. E aí, quando fala, dai a Deus o que é de Deus, as ratazanas da fé falam que é o dízimo de Deus. Mas como que Jesus falou que nós damos algo para Deus? Como se dá algo para Deus segundo Jesus e o Evangelho? Como é que é? É 10% numa instituição religiosa? Não. É dando num templo? Não. Jesus foi bem claro. Quando você dá alguma coisa para Deus, dai a César o que é de César, Jesus disse que os impostos tem que pagar, viu? Os ratazanas da fé, bolsonaropatas, tem que pagar imposto, malandrões. Nós petistas pagamos. Caio Fábio paga, é a favor que paga. O Ed Renekiewicz, o pastor do Batista, da Água Branca, lá em São Paulo, gente boa, é a favor. Os pouquíssimos pastores que presta. Que pastor que presta não vota em Bolsonaro, não defende o bolsonarismo. Eles é a favor do imposto. Tributar os empresários da fé, a liderança religiosa. Não tem nada de errado. Mas dar para Deus. Dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que é isso, Gilmar? Quando que eu dou a César? Quando você paga imposto. E quando que eu dou para Deus? Jesus deixou bem claro. Eu vou ler o texto inteiro, para ver se de uma vez por todas vocês entendam o que é dar algo para Deus segundo o Evangelho. Vamos ler lá? Gilmar, eu quero dar algo para Deus. Como é que eu faço? O pastor diz que é aqui trazendo 10% do meu salário. É mentira. O pastor, o bispo, o apóstolo diz que é trazendo aqui na instituição religiosa. Mentira. Quando que eu dou algo para Deus? Então você vai aprender agora. Estou com a Bíblia aberta. Mateus... Filhinha, por favor. Depois eu vou, peraí. Mateus capítulo 25.
E o verso 31, vou ler inteiro aqui, ó. Pega a tua Bíblia também. Você quer dar algo para Deus? Você vai dar hoje, a partir de hoje. Quando vier o Filho do Homem a sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas na sua presença, e ele separará um dos outros, como um pastor de gado, de ovelha, de cabrito, de boi, como separa o gado um do outro. Vai pôr os cabritos de um lado, as ovelhas do outro, ou o cavalo de um lado, ou égua de um outro lado, depende do tipo de animal que o pastor cuidar. E aí vão dizer, então dirá o rei aos que tiverem de um determinado local: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aí vem ele falando, por quê? Viu, pessoal? Porque eu tive fome, Deus teve fome, e me deste de comer. Tive sede, Deus teve sede, e vocês deram de beber. Forasteiro, me hospedaste, estava nu e me vestistes, enfermo me visitaste, preso e foste me ver. Então perguntarão justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede te demos de beber, Senhor? Nós fazemos o bem sem interesse nenhum. Fazemos o bem porque o bem está em nós. Não era para receber nada. Mas quando te vimos assim, Senhor, com fome, com sede, e cuidamos de você? Então o rei respondendo lhe dirá, em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Quer tratar Deus bem? Quer dar a parte de Deus, da sua renda? Cuide dos pobres. Vista o nu, dê abrigo ao desabrigado, mate a fome do faminto, a sede do sedento. Meu irmão, eu pensei que era levar 10% lá no templo. O pastor falou que o de Deus era 10% do meu salário. Mentira, mentira. Eles estão te roubando. À luz do Evangelho. Mas está na Bíblia o dízimo era para israelita do Velho Testamento, minha irmã. Tem nada a ver, meu irmão, não tem nada a ver com você. O dízimo era um projeto político em que os ricos davam mantimento para cuidar dos pobres, dos órfãos, das viúvas. Era um projeto maravilhoso. Mas para a igreja, a lei do dízimo não vigora. Quem usa o dízimo hoje é bandido, é bandida, são estelionatários. Segundo o Evangelho, se você dá algo para Deus, da sua renda, é quando você mata a fome de alguém, de um pobre, de um aflito, de um necessitado. Tá bom? Deus te abençoe e te guarde.